A filha do empresário viúvo não comia havia 2 semanas. Marina tinha apenas 8 anos, e desde que a mãe morreu num acidente de carro, algo dentro dela parecia ter simplesmente desligado. Não era birra, não era doença física, não era falta de comida. Era luto. Um luto silencioso, profundo e devastador que ninguém naquela casa enorme conseguia alcançar. Desde o dia do enterro, Marina recusava qualquer tipo de alimento. Água, apenas alguns goles quando insistiam muito. Comida? Nenhuma. Médicos renomados passaram pela mansão. Psicólogos infantis, terapeutas especializados em traumas, nutricionistas caros, suplementos importados. Nada funcionava. A menina definhava diante de todos, enquanto o pai afundava cada vez mais na própria dor. Foi nesse cenário que Cláudia apareceu. Ela chegou à mansão exatamente às 7 da manhã, segurando uma sacola de pano simples com suas poucas coisas. Dentro do bolso do uniforme barato, comprado com o último dinheiro que tinha, estava um papel amassado com o endereço. A agência de empregos ligara na noite anterior, dizendo que precisavam de alguém urgente para trabalhar na casa de um empresário viúvo. O salário era bom, mas havia um detalhe estranho. Ninguém ficava mais de 3 dias no emprego. Cláudia não perguntou o motivo. Não podia se dar a esse luxo. Tinha aluguel atrasado, contas acumuladas e uma geladeira praticamente vazia. Trabalho era trabalho. E ela precisava sobreviver. Antes de continuar essa história, eu quero te fazer um convite especial. Se você gosta de histórias emocionantes que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida, já se inscreve agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra relatos profundos, histórias reais e narrativas que aquecem a alma. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história nova e ainda ajuda esse conteúdo a continuar existindo. A porta da mansão foi aberta por uma mulher de meia-idade, com expressão cansada e olhos fundos. "Você é a nova?" perguntou sem emoção. "Sou sim. Meu nome é Cláudia", respondeu tirando o boné e segurando as mãos à frente do corpo. "Eu sou Sônia, a governanta. Entre." O hall de entrada era imenso. Piso de mármore claro, lustre de cristal, escadaria larga que se dividia em 2 caminhos. Quadros caros nas paredes, vasos com flores frescas. Tudo ali cheirava a limpeza e a dinheiro. Mas também havia algo estranho no ar. Um silêncio pesado, um vazio difícil de explicar. "Vou ser direta", disse Sônia enquanto caminhava. "O patrão se chama Otávio. Ele perdeu a esposa há 2 meses. Desde então, a filha dele parou de comer, literalmente." Cláudia parou por um segundo, surpresa. "Nada?" perguntou baixo. "Nada. Água. Só quando insistimos muito. Já tentamos de tudo. A menina está definhando e o patrão está desesperado, mas não sabe lidar com isso. Ele passa o dia trabalhando e quando chega se tranca no escritório bebendo uísque. Você vai cuidar da casa, mas não cria expectativas. Ninguém consegue fazer Marina comer. Todos acabam desistindo." Enquanto Sônia falava, mostrava os cômodos. Cozinha moderna, sala de jantar enorme, coberta de poeira, biblioteca impecável que parecia nunca usada. Aquela casa era grande demais para tão pouca vida. Cláudia ouvia em silêncio. Ela mesma tinha perdido o marido 5 anos antes, num acidente de trabalho. Conhecia bem a dor de esperar alguém que nunca mais voltaria. "Onde ela está agora?" perguntou com cuidado. Sônia suspirou fundo. "No quarto. Sempre no quarto. Não brinca, não fala, não assiste televisão. Fica sentada olhando pela janela, como se estivesse esperando alguém voltar." Subiram as escadas em silêncio. O corredor do andar superior era coberto por um tapete felpudo. Pararam diante de uma porta branca com detalhes dourados. Uma plaquinha cor-de-rosa dizia Marina. Sônia bateu de leve e entrou sem esperar resposta. O quarto era grande, decorado em tons suaves de rosa e branco.
Bonecas, bichos de pelúcia, brinquedos espalhados como se o tempo tivesse parado. Sentada numa poltrona perto da janela estava Marina. Pequena demais para a idade, extremamente magra, pálida, olhos fundos, vazios. Usava um pijama largo demais para o corpo frágil. Marina, essa é a Cláudia. Ela vai trabalhar aqui, disse Sônia. Nenhuma reação. Cláudia se aproximou devagar e se agachou ao lado da poltrona, ficando na altura do rosto da menina. Oi, Marina. É um prazer te conhecer. Nada. Nem um piscar. Era como se o corpo estivesse ali, mas a alma estivesse em outro lugar. Sônia fechou os olhos por um instante, cansada, e fez sinal para saírem. Viu como é? Disse no corredor. Sempre assim. O resto da manhã passou lentamente. Cláudia organizou a despensa cheia, limpou salas enormes que ninguém usava, mesas onde ninguém comia. Ao meio-dia, Sônia preparou uma bandeja caprichada com sopa, torradas e suco. Subiu com esperança. Voltou 15 minutos depois, com tudo intacto. Mais uma tentativa fracassada, murmurou, jogando a comida fora. À tarde, Sônia saiu para fazer compras. Cláudia ficou sozinha na mansão silenciosa. Enquanto guardava produtos de limpeza, ouviu um barulho surdo vindo do andar de cima. Algo tinha caído. Ela subiu correndo. A porta do quarto de Marina estava entreaberta. Dentro, a menina estava ajoelhada no chão, tentando alcançar uma caixa no alto do armário. Os braços finos tremiam. As pernas mal a sustentavam. Calma, deixa eu te ajudar, disse Cláudia suavemente. Marina se virou assustada. Pela primeira vez, mostrou emoção, medo. Cláudia manteve distância, falou com cuidado, pegou a caixa e entregou a ela. Marina abraçou a caixa como se fosse um tesouro e voltou para a poltrona. De dentro tirou fotos, fotos da mãe. Cláudia sentou no chão, em silêncio. Não disse nada, apenas ficou ali. E pela primeira vez, em 2 semanas, os olhos de Marina começaram a brilhar. A filha do empresário viúvo não comia havia 2 semanas. Marina tinha apenas 8 anos, e desde que a mãe morreu num acidente de carro, algo dentro dela parecia ter simplesmente desligado. Não era birra, não era doença física, não era falta de comida, era luto. Um luto silencioso, profundo e devastador, que ninguém naquela casa enorme conseguia alcançar. Desde o dia do enterro, Marina recusava qualquer tipo de alimento. Água, apenas alguns goles, quando insistiam muito. Comida? Nenhuma. Médicos renomados passaram pela mansão. Psicólogos infantis, terapeutas especializados em traumas, nutricionistas caros, suplementos importados. Nada funcionava. A menina definhava diante de todos, enquanto o pai afundava cada vez mais na própria dor. Foi nesse cenário que Cláudia apareceu. Ela chegou à mansão exatamente às 7 da manhã, segurando uma sacola de pano simples com suas poucas coisas. Dentro do bolso do uniforme barato, comprado com o último dinheiro que tinha, estava um papel amassado com o endereço. A agência de empregos ligara na noite anterior, dizendo que precisavam de alguém urgente para trabalhar na casa de um empresário viúvo. O salário era bom, mas havia um detalhe estranho. Ninguém ficava mais de 3 dias no emprego. Cláudia não perguntou o motivo. Não podia se dar a esse luxo. Tinha aluguel atrasado, contas acumuladas e uma geladeira praticamente vazia. Trabalho era trabalho. E ela precisava sobreviver. Antes de continuar essa história, eu quero te fazer um convite especial. Se você gosta de histórias emocionantes, que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida, já se inscreve agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra relatos profundos, histórias reais e narrativas que aquecem a alma. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história nova e ainda ajuda esse conteúdo a continuar existindo. A porta da mansão foi aberta por uma mulher de meia-idade, com expressão cansada e olhos fundos. "Você é a nova?" perguntou, sem emoção.
Ah, sou sim. Meu nome é Cláudia, respondeu tirando o boné e segurando as mãos à frente do corpo. Eu sou Sônia, a governanta. Entre! O hall de entrada era imenso. Piso de mármore claro, lustre de cristal, escadaria larga que se dividia em dois caminhos. Quadros caros nas paredes, vasos com flores frescas, tudo ali cheirava a limpeza e a dinheiro. Mas também havia algo estranho no ar. Um silêncio pesado, um vazio difícil de explicar. Vou ser direta, disse Sônia enquanto caminhava. O patrão se chama Otávio. Ele perdeu a esposa há 2 meses. Desde então, a filha dele parou de comer. Literalmente. Cláudia parou por um segundo, surpresa. Nada? Perguntou baixo. Nada. Água. Só quando insistimos muito. Já tentamos de tudo. A menina está definhando e o patrão está desesperado, mas não sabe lidar com isso. Ele passa o dia trabalhando e, quando chega, se tranca no escritório bebendo uísque. Você vai cuidar da casa, mas não crie expectativas. Ninguém consegue fazer Marina comer. Todos acabam desistindo. Enquanto Sônia falava, mostrava os cômodos. Cozinha moderna, sala de jantar enorme coberta de poeira, biblioteca impecável que parecia nunca usada. Aquela casa era grande demais para tão pouca vida. Cláudia ouvia em silêncio. Ela mesma tinha perdido o marido 5 anos antes, num acidente de trabalho. Conhecia bem a dor de esperar alguém que nunca mais voltaria. Onde ela está agora? Perguntou com cuidado. Sônia suspirou fundo. No quarto. Sempre no quarto. Não brinca, não fala, não assiste televisão. Fica sentada olhando pela janela, como se estivesse esperando alguém voltar. Subiram as escadas em silêncio. O corredor do andar superior era coberto por um tapete felpudo. Pararam diante de uma porta branca com detalhes dourados. Uma plaquinha cor-de-rosa dizia Marina. Sônia bateu de leve e entrou sem esperar resposta. O quarto era grande, decorado em tons suaves de rosa e branco. Bonecas, bichos de pelúcia, brinquedos espalhados como se o tempo tivesse parado. Sentada numa poltrona perto da janela estava Marina. Pequena demais para a idade, extremamente magra, pálida, olhos fundos, vazios. Usava um pijama largo demais para o corpo frágil. Marina, essa é a Cláudia. Ela vai trabalhar aqui, disse Sônia. Nenhuma reação. Cláudia se aproximou devagar e se agachou ao lado da poltrona, ficando na altura do rosto da menina. Oi, Marina. É um prazer te conhecer. Nada. Nenhum piscar. Era como se o corpo estivesse ali, mas a alma estivesse em outro lugar. Sônia fechou os olhos por um instante, cansada, e fez sinal para saírem. Viu como é? Disse no corredor. Sempre assim. O resto da manhã passou lentamente. Cláudia organizou a despensa cheia, limpou salas enormes que ninguém usava, mesas onde ninguém comia. Ao meio-dia, Sônia preparou uma bandeja caprichada com sopa, torradas e suco. Subiu com esperança. Voltou 15 minutos depois, com tudo intacto. Mais uma tentativa fracassada, murmurou jogando a comida fora. À tarde, Sônia saiu para fazer compras. Cláudia ficou sozinha na mansão silenciosa. Enquanto guardava produtos de limpeza, ouviu um barulho surdo vindo do andar de cima. Algo tinha caído. Ela subiu correndo. A porta do quarto de Marina estava entreaberta. Dentro, a menina estava ajoelhada no chão, tentando alcançar uma caixa no alto do armário. Os braços finos tremiam. As pernas mal a sustentavam. Ah, calma. Deixa eu te ajudar, disse Cláudia suavemente. Marina se virou assustada. Pela primeira vez, mostrou emoção, medo. Cláudia manteve distância, falou com cuidado, pegou a caixa e entregou a ela. Marina abraçou a caixa como se fosse um tesouro e voltou para a poltrona. De dentro tirou fotos. Fotos da mãe. Cláudia sentou no chão, em silêncio. Não disse nada. Apenas ficou ali. E pela primeira vez em 2 semanas, os olhos de Marina começaram a brilhar.
A mudança dentro daquela casa não aconteceu de uma vez. Foi lenta, delicada, quase imperceptível no início, como o sol que nasce devagar depois de uma noite longa demais. Mas, dia após dia, algo diferente começava a se espalhar pelos corredores antes silenciosos da mansão. Marina continuava comendo pouco, é verdade, mas agora comia, e isso, por si só, já era um milagre. Cláudia fazia questão de preparar tudo com cuidado extremo, sempre alimentos leves, nutritivos, apresentados de forma simples, sem pressão. Sentava-se à mesa com a menina, conversava sobre coisas pequenas, sobre o jardim, sobre o céu, sobre qualquer coisa que não doesse demais. Antes de continuar essa história, deixa eu te fazer um convite rápido e importante. Se você gosta de histórias emocionantes que falam de superação, família e recomeços improváveis, se inscreve agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra relatos profundos, histórias que aquecem o coração e mostram que sempre existe luz, mesmo nos momentos mais difíceis. Se inscrevendo, você garante novas histórias e faz parte dessa comunidade que valoriza sentimentos reais. Com o passar dos dias, Marina começou a falar mais. Ainda pouco, ainda baixo, mas falava. Contava detalhes da mãe com uma riqueza impressionante. Falava do cheiro do perfume que ela usava, das músicas que cantava enquanto cozinhava, das histórias que inventava antes de dormir. Cláudia escutava tudo como se estivesse ouvindo algo sagrado. Nunca interrompia, nunca apressava, apenas ouvia. Às vezes, Cláudia também compartilhava suas próprias dores. Falava do marido que tinha perdido anos antes, de como ficou perdida no começo, de como achou que nunca mais seria feliz. Marina ouvia com atenção, como se estivesse aprendendo que a dor não era o fim de tudo. Otávio observava tudo à distância. Chegava mais cedo do trabalho, ficava parado no corredor, ouvindo as conversas baixas vindas do quarto. O peito apertava, a culpa crescia. Ele percebia finalmente o quanto tinha se afastado da própria filha. Uma noite, depois de muita hesitação, ele criou coragem. Bateu de leve na porta. "Posso entrar?" perguntou com a voz insegura. Marina olhou imediatamente para Cláudia, como se pedisse permissão. Cláudia sorriu de leve e assentiu com a cabeça. "Pode", disse Marina baixinho. Otávio entrou devagar, como quem pisa em terreno desconhecido. Não sabia onde colocar as mãos, nem onde olhar. Cláudia apontou para o chão ao lado da poltrona. "Pode sentar aqui com a gente se quiser." Ele hesitou por um segundo, mas sentou. Desajeitado, vulnerável, completamente fora do personagem forte que mostrava no trabalho. Eu queria ouvir também sobre a sua mãe", disse com a voz embargada. Marina demorou a responder, respirou fundo. Ela gostava de fazer panquecas no domingo, começou. Sempre queimava a primeira. Otávio soltou um meio sorriso triste. Ela dizia que a primeira era para dar sorte, completou. Marina olhou para ele surpresa. Pela primeira vez, percebeu que o pai também sentia saudade, que ele também lembrava, que ele também doía. A conversa foi estranha no começo, cheia de silêncios longos, mas aos poucos foi ficando mais leve. Otávio contou como conheceu a esposa, contou histórias engraçadas, falou do dia em que Marina nasceu e de como chorou feito criança. Marina ouviu tudo com os olhos brilhando. Naquela noite, quando Otávio saiu do quarto, sentia algo diferente. Ainda havia dor, mas havia também esperança. As semanas seguintes consolidaram a mudança. Marina voltou a sair do quarto, voltou a brincar no jardim, voltou a desenhar. As bonecas, antes abandonadas, agora ocupavam o chão de novo. A casa começou a ter sons, risadas baixas, passos correndo, conversas na cozinha. Otávio passou a jantar em casa todos os dias. Sentava-se à mesa com Marina e Cláudia. Falavam do dia, de coisas simples. Às vezes riam, às vezes choravam juntos. Mas agora estavam juntos,
Cláudia, sem perceber, deixou de ser apenas a mulher que limpava a casa. Tornou-se presença constante, apoio emocional, pilar, família. Otávio começou a enxergá-la de outra forma. Admirava a paciência, a força silenciosa, a forma como ela cuidava de Marina sem nunca tentar substituir ninguém. Era um cuidado puro, respeitoso, profundo. Entre eles nasceu algo novo, não declarado, não apressado. Um sentimento construído no silêncio, na gratidão e na confiança. Certa noite, depois que Marina adormeceu, Otávio encontrou Cláudia na cozinha. "Eu não sei como agradecer tudo o que você fez", disse com a voz baixa. "Você salvou minha filha e me salvou também." Cláudia respirou fundo. "Eu só fiz o que alguém deveria ter feito por mim quando eu precisei", respondeu. Otávio ficou em silêncio, olhando para ela. Pela primeira vez desde a morte da esposa, sentiu que não estava mais sozinho. Naquele momento, ambos entenderam algo importante. Aquela história não era apenas sobre uma menina que voltou a comer. Era sobre 3 pessoas quebradas que estavam aprendendo juntas a viver de novo. E o que ainda estava por vir mudaria tudo para sempre. O tempo passou de um jeito diferente dentro daquela casa. Não era mais pesado nem silencioso como antes. Agora, os dias tinham ritmo, tinham sons, tinham pequenas alegrias que iam se acumulando sem que ninguém percebesse exatamente quando tudo começou a mudar de verdade. Marina já não precisava mais ser convencida a sair do quarto. Ela descia as escadas sozinha, ainda devagar, mas com curiosidade nos olhos. Passava mais tempo no jardim, sentava-se no chão para desenhar, inventava histórias para as bonecas que haviam ficado esquecidas por tanto tempo. A comida já não era mais uma inimiga. Ainda comia porções pequenas, mas com regularidade, e o corpo começava a responder. As bochechas estavam menos fundas, os olhos menos opacos. Antes de continuar essa história, deixa eu te fazer um convite importante. Se você gosta de histórias emocionantes, que falam de recomeços, cura emocional e família, se inscreve agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra narrativas profundas, que aquecem o coração e mostram que a esperança pode nascer nos lugares mais improváveis. Se inscrevendo, você garante acesso a novas histórias e faz parte de uma comunidade que valoriza sentimentos verdadeiros. Otávio passou a reorganizar a própria vida. Reduziu drasticamente as horas no escritório. Começou a trabalhar mais de casa e fazia questão de estar presente nos horários das refeições. Sentava-se à mesa com Marina e Cláudia, mesmo nos dias mais cansativos. No começo, ficava mais calado, observando, aprendendo de novo como ser pai. Com o tempo, passou a participar mais, a contar histórias, a perguntar, a ouvir de verdade. A casa, que antes parecia grande demais, começou a parecer acolhedora. A sala de jantar voltou a ser usada. A mesa comprida, antes coberta de poeira, agora recebia pratos, copos, conversas e risadas tímidas que aos poucos se tornaram mais soltas. Aos domingos, Otávio insistia em almoçarem juntos, mesmo que fosse algo simples. Aquilo tinha se tornado um ritual silencioso de reconstrução. Cláudia estava sempre ali, presente, atenta, sem nunca se impor. Ela entendia melhor do que ninguém que aquele processo precisava de tempo. Não tentava ocupar espaços que não lhe pertenciam. Apenas oferecia apoio constante, carinho e estabilidade. Marina se apegou profundamente a Cláudia. Procurava por ela quando acordava, quando tinha pesadelos, quando queria contar algo bobo que tinha acontecido durante o dia. Cláudia respondia sempre com paciência, com voz calma, com aquele tipo de amor que não exige nada em troca. Otávio observava esse vínculo crescer com gratidão. Sabia que, sem Cláudia, talvez nunca tivesse conseguido se reconectar com a filha. E pouco a pouco percebeu que o sentimento que nutria por ela ia além da gratidão.
Havia admiração, havia cuidado, havia algo novo nascendo ali, silencioso, respeitoso, forte. Numa tarde de sábado, Marina brincava no jardim, correndo atrás de borboletas amarelas, quando Otávio chamou Cláudia para conversar na varanda. Eu não sei nem por onde começar, disse ele, olhando para a filha brincando. Tudo mudou desde que você chegou. Cláudia sorriu de leve. A Marina só precisava de espaço para sentir. E você também. Otávio respirou fundo. Eu queria te pedir uma coisa, e não precisa responder agora. Cláudia o encarou, atenta. Fica aqui com a gente, não só como funcionária. Fica como parte da família. O coração de Cláudia disparou. Aquela proposta carregava um peso enorme. Eu não sei se isso é uma boa ideia, respondeu sincera. Eu vim para cá para trabalhar. E agora, tudo está diferente. Tenho medo de atrapalhar. Otávio deu um passo mais perto. Você não está atrapalhando, você está consertando tudo o que estava quebrado. Cláudia ficou em silêncio, olhando para Marina ao longe, rindo sozinha ao observar uma joaninha. Eu preciso pensar, disse por fim. Claro, sem pressa nenhuma, respondeu Otávio. Nos dias seguintes, algo mudou no ar entre eles. Havia olhares mais longos, conversas mais profundas. À noite, depois que Marina dormia, eles se sentavam na cozinha para conversar. Falavam sobre a vida, sobre perdas, sobre medos. Otávio contou sobre a culpa que carregava, sobre o vazio que sentia desde a morte da esposa. Cláudia contou sobre a solidão depois da perda do marido, sobre como aprendeu a seguir em frente mesmo sem garantias. Eles se conectaram através da dor compartilhada. Certa noite, Otávio segurou a mão de Cláudia pela primeira vez. Não foi um gesto impulsivo. Foi calmo, respeitoso. Cláudia não afastou a mão. Apenas respirou fundo e deixou ficar. Nada foi dito. Não precisava. Marina continuava melhorando. Voltou a estudar em casa com professores particulares. Ria mais, fazia planos, falava sobre querer ser veterinária quando crescesse. A casa agora tinha vida, tinha futuro. Cláudia percebeu então que aquele lugar já não era apenas um trabalho. Era um lar em construção. Um lar imperfeito, marcado pela dor, mas cheio de amor. E o que ainda estava por vir selaria definitivamente aquele recomeço. O tempo seguiu seu curso, mas agora de um jeito diferente. Não havia mais aquele silêncio pesado que sufocava os corredores da casa. Havia vida, havia rotina, havia esperança. A mansão que antes parecia grande demais para tão poucas pessoas, agora parecia pequena para tanto amor que começava a preencher cada canto. Marina já não era mais a menina frágil e silenciosa que se recusava a comer. Estava mais forte, mais corada, com os olhos atentos ao mundo. Ria com facilidade, corria pelo jardim. Fazia planos, voltou a sonhar. Antes de continuar, deixa eu te fazer um convite muito especial. Se você gosta de histórias emocionantes que falam de superação, amor, família e recomeços inesperados, se inscreve agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra narrativas profundas que aquecem o coração, ajudam a refletir sobre a vida e mostram que a esperança sempre pode renascer. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história nova e ainda faz parte de uma comunidade que valoriza sentimentos reais. Otávio já não era mais o homem fechado que se escondia no trabalho. Passou a chegar cedo em casa, a jantar com a filha, a acompanhar os estudos, a ouvir. Aprendeu que ser pai não era ter todas as respostas, mas estar presente mesmo quando não sabia o que dizer. Cláudia, por sua vez, já não se via apenas como alguém de passagem. Ainda sentia medo, medo de se apegar demais, medo de perder de novo. Mas aos poucos foi entendendo que fugir do amor também era uma forma de dor. Certa noite, depois de colocar Marina para dormir, Cláudia e Otávio ficaram sentados na cozinha, em silêncio. O barulho baixo do relógio na parede preenchia o espaço entre eles. Você já pensou melhor no que eu te pedi?
Perguntou Otávio com cuidado. Cláudia respirou fundo. Pensei muito. Tenho medo. Mas também sei que se eu for embora, vou sentir que deixei uma parte de mim aqui. Otávio estendeu a mão e segurou a dela. Então fica. Vamos tentar, sem pressa, sem promessas impossíveis. Só verdade. Cláudia assentiu com os olhos marejados. Eu fico. O sorriso de Otávio foi simples, mas carregado de alívio. Os meses seguintes consolidaram aquilo que já estava claro. Cláudia passou a morar oficialmente na casa. Marina se apegou ainda mais a ela, procurando seu colo quando estava triste ou cansada. Começou a chamá-la de madrinha, como se estivesse testando aquela presença nova no coração. Otávio e Cláudia se aproximaram naturalmente. Conversas longas à noite, risadas discretas, apoio mútuo nos dias difíceis. Não era um amor que nasceu de repente. Foi construído com cuidado, respeito e compreensão. Um ano depois da chegada de Cláudia à mansão, Otávio organizou um jantar especial. Durante a refeição, pediu silêncio. Um ano atrás, essa casa estava vazia, mesmo cheia de coisas, disse ele. Hoje ela está cheia de vida, e isso é graças a você, Cláudia. Ele se virou para Marina. Filha, você me daria sua permissão para pedir a Cláudia em casamento? Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Dou sim, pai. Dou muito. Otávio se ajoelhou e fez o pedido. Cláudia, emocionada, aceitou entre lágrimas e sorrisos. O casamento aconteceu meses depois, numa cerimônia simples e linda, no jardim da casa de campo. Marina foi a daminha, orgulhosa, feliz. Durante a festa, Marina puxou Cláudia para um canto. Eu sei que você não é minha mãe de verdade, disse hesitante, mas você cuida de mim como uma. Um dia, posso te chamar de mãe também? Cláudia se ajoelhou diante dela, com os olhos cheios de lágrimas. Quando você quiser, do jeito que seu coração mandar. Marina a abraçou forte. Então eu quero agora. Otávio se juntou ao abraço sem dizer nada. Não precisava. Os anos passaram. Marina cresceu saudável, determinada, sonhando em ser veterinária. Nunca esqueceu a mãe biológica, mas aprendeu que o amor não se divide. Ele se multiplica. Cláudia encontrou aquilo que nunca imaginou encontrar. Uma família. Não por sangue, mas por escolha. Otávio aprendeu que sucesso verdadeiro não está no dinheiro, mas nos momentos compartilhados. E aquela casa, que um dia foi palco de dor e silêncio, se tornou prova viva de que até os corações mais quebrados podem se reconstruir quando encontram acolhimento, empatia e amor verdadeiro. Gostou dessa história? Então deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal Morada das Histórias, ativa o sininho e me conta nos comentários o que mais tocou seu coração. Sua presença aqui faz toda a diferença.